Bom, e ontem foi o primeiro dia do vestibular da Unicamp. Com ele se inicia a leva de provas de outras instituições e até mesmo do Enem. Sobre como foi o primeiro dia e como será o segundo, a gente conversa com a coordenadora acadêmica da Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, Márcia Mendonça. Professora, bom dia e bem-vinda. Muito bom dia a todos, obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, professora, a Unicamp encerrou a primeira fase do vestibular 2021. Então, gostaria de saber como que foi o primeiro dia de provas, os protocolos sanitários durante as provas foram respeitados ou tivemos algum relato contrário à segurança que está sendo adotada no combate à Covid-19? Para nossa tranquilidade de todos os candidatos e candidatas, transcorreu tudo muito bem, não tivemos nenhum caso de nenhuma situação em que se suspeitasse de alguma condição de saúde, nenhuma intercorrência de alguma atitude de desrespeito em relação às condições sanitárias, e nós consideramos que a primeira fase, o primeiro dia da primeira fase, foi um sucesso nesse sentido. Professora, agora, nesta quinta-feira, acontece a segunda fase. O que o aluno deve se atentar e levar para a prova? Que nós temos itens que não eram habituais em edições anteriores, né? Então, o que não deve ser esquecido pelo aluno? Você diz no dia de hoje, Isso. Né? O segundo dia da primeira fase, que essa é uma novidade do ano, né? Isso. Então, os alunos não precisam se preocupar para além da preparação que eles já tiveram. Em relação aos itens, né, os alunos devem levar seu documento original, máscara, mais de uma para trocar, água, algum tipo de lanche que queiram consumir de forma rápida dentro das salas. Então, tudo que está já indicado nos nossos sites, né, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no site oficial, quanto no Manual do Candidato, sobre o que eles devem levar. E, principalmente, levar tranquilidade para fazer uma boa prova. Professora, e já pudemos constatar que o vestibular desse ano, na primeira fase, teve um índice alto de participantes ausentes. Qual que é a expectativa em relação ao desempenho dos alunos neste ano? Muitos, nós sabemos que por conta da pandemia não acompanharam as aulas online, além do aumento na defasagem. Os alunos estão preparados, professora? Bom, nós podemos tecer algumas considerações, né? Nós teremos esse panorama, esse tipo de resposta ao final da primeira fase, já com os índices de acerto, né, e a comparação que nós temos com as estatísticas de todos os anos anteriores. Na realidade, nós tivemos um índice alto de abstenções nesse dia 1, nesse dia 2 nós teremos cursos um pouco mais concorridos. Então, a gente imagina que o índice de abstenção nesse dia 2 vai ser menor, né? Porque são cursos em que as pessoas mais dificilmente não se ausentam, né? Ou seja, não comparecem à prova. Então, a gente imagina que o índice final não será o do primeiro dia, será um pouco menor. Não podemos ainda precisar o quanto, né? Em relação ao desempenho, nós tomamos alguns cuidados em relação à elaboração da prova. Nós tanto diminuímos o número de questões para que a prova pudesse ser feita em menor tempo, nós retiramos alguns itens do programa que seriam ou itens abordados mais ao final do terceiro ano do ensino médio, ou itens mais complexos, né, que exigiriam um percurso escolar aí no terceiro ano mais cuidadoso, o que não foi possível em todos os contextos das escolas brasileiras, nós sabemos disso. Então, nós imaginamos que com essas medidas não teremos grandes diferenças em relação aos anos anteriores, mas eu repito, essas são algumas projeções, nós precisaremos ter acesso aos dados finais para podermos afirmar com mais tranquilidade como os resultados foram em relação ao desempenho dos candidatos e das candidatas. Muito bem, professora. E quais são os cursos mais disputados neste ano? Nós temos uma relação dos cursos mais procurados pelos candidatos? Teve alguma mudança em relação aos anos anteriores? Não houve muita mudança. Nós temos, não vou falar aqui na ordem precisa, né, dos cursos, nós temos cursos como medicina, arquitetura e urbanismo,
mas também temos cursos das áreas de humanas, como de história, que continuam sendo cursos bem disputados nesse vestibular também, né? Então, nós tivemos coisas muito parecidas em relação aos anos anteriores. Professora, agora vamos falar também sobre os profissionais que estão trabalhando na aplicação das provas. Como que está sendo o quesito de segurança desses profissionais? Tem um quadro reduzido dentro das salas? Como que está sendo, como está funcionando, né? Quais são as adaptações? A Conveste tomou as medidas necessárias indicadas pelas autoridades sanitárias, que são o distanciamento de 1,5 metro entre as bancas dos candidatos, a disponibilização de álcool gel em todas as salas, o uso obrigatório de máscaras por parte de toda a equipe, de todos os candidatos. Nós temos também um conjunto de medidas que foram treinadas caso algum candidato apresentasse sintomas, né, ou alguma condição desfavorável de saúde, para saber quais as medidas que poderiam ser tomadas ali na hora, e nós não tivemos intercorrências desse tipo. Então, há um cuidado também, nós temos tentado colocar também pessoas da equipe fora dos prédios, um pouco orientando para a entrada, para que a gente evite, né, já que a nossa responsabilidade é dentro dos prédios, mas que a gente evite aglomerações desnecessárias na entrada dos prédios, já que a gente tem tempo suficiente para ir aos poucos acessando as salas de prova. Então, quanto a isso, os candidatos podem ficar tranquilos e continuar colaborando com a segurança de todos, tomando as suas medidas individuais de precaução, como o uso de máscaras, uso de álcool gel e respeito ao distanciamento mínimo social nesse tipo de situação. Professora, e em relação ao conteúdo da prova, das provas, né, neste ano, quais foram as referências? Houve ali a referência sobre a pandemia de coronavírus nas provas, já que os alunos passaram grande parte do ano sem frequentar as escolas? Como que foi a elaboração do conteúdo? Olha, em relação à pandemia, a nossa prova, todos os anos, ela traz os temas que estão no debate social, em todas as áreas, né? E nesse ano não foi diferente, mas a gente não teve uma prova sobre a pandemia. O tema da pandemia, ele entrou, tal como outros temas do debate contemporâneo. Eu posso aqui exemplificar da seguinte maneira. O tema da pandemia entrou, mas ele também entrou tangenciando ou se interseccionando com outros temas sociais importantes. Por exemplo, o aumento da violência doméstica, né, isso é um dado triste, mas é real, né, no contexto de pandemia e medidas que os poderes públicos podem tomar para minimizar os danos, né, para evitar esse tipo de situação. Então, tinha pandemia e violência doméstica. Houve também uma interface com a questão do álcool gel e questões de conteúdo de química, né, entre outras possibilidades. Mas os temas foram muito variados. Então, nós tivemos questões relacionadas com desigualdade social, com racismo, com o trabalho com a memória e os monumentos históricos, com temas da escolarização clássicos que os estudantes sempre podem esperar. Vou citar um exemplo dessa prova do dia 1, né, a questão da genética na biologia, entre outras possibilidades. Não se tratou de uma prova sobre a pandemia, ela entra como entram outros temas também contemporâneos da atualidade, já que a gente preza por essa inserção do aluno no seu mundo social, ou seja, naquilo que interessa ao debate público. Professora, e quais aprendizados durante o ano que passou podem ser incorporados em edições futuras dos vestibulares? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que nós aprendemos que o trabalho em equipe, quando ele é planejado e quando a gente se dispõe a realizar um evento dessa monta do vestibular, com todas as dúvidas, né, que estiveram presentes em muitos momentos, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho como esse, e a gente conta com uma equipe muito comprometida, muito competente, como a gente tem aqui na Conveste, ele é possível. Então, houve uma série de adaptações para as condições sanitárias, sem perder questões muito importantes para nós, como a capacidade de organização,
o sigilo de todo o processo e a segurança dos profissionais. Então, a gente imagina que o resultado desse processo é o resultado de um esforço conjunto dos mais diferentes agentes que estão envolvidos nesse trabalho, que dura muito mais do que 2 meses aí de prova, né? Ele dura sempre mais de 1 ano. Então, a gente imagina que esse trabalho em equipe, buscando as respostas que nós ainda não tínhamos, né, que desconhecíamos, mas com as ideias e a colaboração de muitas pessoas, podemos chegar nesse momento aqui de aplicação das provas. Bom, professora, para a gente encerrar, quando sai, qual a data do resultado dessas provas, como os alunos poderão consultar, como que vai funcionar essa agenda? Nós pretendemos divulgar o resultado do primeiro dia de provas até amanhã e do segundo dia de provas no dia subsequente, né? Será um pouco assim essa divulgação dos gabaritos da F1. Muito bem, nós conversamos então com a Márcia Mendonça, coordenadora acadêmica da Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Professora, muito obrigada. Muito obrigada e nós desejamos aos candidatos e às candidatas uma boa prova.